Obrigado sempre pela companhia, prazer ter você com a gente. O assunto agora é educação. Nos próximos dias 22 e 23 de novembro vai acontecer aqui em Umuarama um simpósio Mercosul e União Europeia, que vai reunir professores de alta qualificação que irão discutir relações em comum e também o potencial de desenvolvimento do tratado comercial entre países sul-americanos e europeus. Para nós ampliarmos essas informações, saber quem pode participar, como vai ser, quem serão os palestrantes, eu sei que ele que está aqui comigo é um deles, assim como ampliar essas informações sobre essas discussões, eu estou recebendo aqui no Jornal da Bianca, desta segunda-feira, doutor em Direito Constitucional pela Universidade Nacional de Buenos Aires, professor aqui de Umuarama do Instituto Federal do Paraná e FPR Campus de Umuarama, meu amigo Tarcísio Teixeira. Professor, seja bem-vindo, prazer em recebê-lo. Gostaria que o senhor falasse, então, sobre esse simpósio, o que é esse simpósio, como é que vai ser, quem pode participar, qual que é a importância dele, professor? Bom, primeiro, se você me permite, nós temos que entender o que é um bloco econômico, né? Então, nós temos 2 blocos econômicos, né? Há um tempo, os países perceberam essa necessidade de criar regras normais, né? Criar regras que facilitassem o comércio entre um país e o outro. E que isso fosse feito no atacado, vamos dizer assim, entre vários países de uma vez, para facilitar as negociações. Senão, você está dentro de um bloco, por exemplo, na Europa, e você tem que ficar fazendo negociação com cada país que você está comercializando. Então, você faz uma negociação numa tacada só. E agora, a próxima etapa disso, desse crescimento do comércio internacional, é a negociação entre os blocos. Porque aí, novamente, você vai diluir aquilo que seriam dezenas de negociações para uma grande negociação entre os 2 blocos. E o que significa isso? É que nós vamos ter abertura. Então, nós vamos poder dissolver algumas cotas que nós temos de exportação e de importação, né? Ampliam-se essas cotas, então a gente pode exportar mais. Mas, por sua vez, eles também podem exportar mais para cá. Né? Então, nós temos que estudar muito isso, porque são grandes oportunidades, mas também podem trazer grandes problemas. E por que Brasil e Argentina? Porque nós estamos falando dos 2 maiores, das 2 maiores economias e são os 2 maiores parceiros comerciais aqui do Cone Sul. Né? Já adianto que nós estamos vivendo um momento de política, né? Um momento de extremismo por um lado no Brasil, extremismo por outro na Argentina, só que tanto o presidente daqui como o presidente de lá hão de passar, tá? Hão de passar tanto como mandato como pessoa. E o povo brasileiro e o povo argentino continuarão. Tá? Então o intuito desse simpósio é despertar nos empresários uma maior independência de buscar parcerias. Porque nós somos muito dependentes ainda do Estado e especificamente do governo que está ali naquele momento, que ele toma a iniciativa de criar esses mercados. Não, quem tem que surgir, apresentar essas demandas são os próprios empresários. Como é que o senhor tem observado a relação desses 2 países, Brasil e Argentina? E já entrando no tema desenvolvimento regional, como é que, por exemplo, o potencial desses 2 da Argentina pode ser usado para o desenvolvimento regional aqui da nossa região, por exemplo? Bom, nós temos muitas possibilidades. Primeiro, no campo acadêmico. Há muita coisa que a gente pode estudar junto, por exemplo, na questão de contratos, na questão de regulamentação, e que se os governos e a população dos 2 países facilitam isso e faz essa pressão, a gente pode aumentar essa questão da velocidade de melhorar esses contratos, que vão beneficiar os 2. Segundo, existem produtos que nós podemos fazer a produção em comum. Então nós teremos um aumento de produção e se nós melhoramos a pesquisa sobre esses produtos e pesquisa em conjunto economiza, ganha tempo, também nós vamos poder colocar um produto de melhor qualidade no mercado europeu. Né? E nós temos também a questão da industrialização. A industrialização do agronegócio na Argentina é algo fantástico, que nós, brasileiros, temos que aprender muito com a história deles. O trigo de lá, o nosso trigo é de lá, né? Que a gente traz sim, pra cá. A gente traz. Mas isso, assim, é uma pontinha da pontinha do iceberg do que nós podemos fazer de desenvolvimento juntos em relação ao que vai ocorrer aqui nesse tratado com a União Europeia. Esse tratado tem quanto tempo já?
Eu não vou te precisar em anos, né? Mas esse tratado ele já tem um bom tempo. Nós enfrentávamos alguma dificuldade justamente porque nós tínhamos governos aqui que queriam fazer um governo mais intervencionista, mais protecionista, entende? Então, não abrir, como eu estou dizendo, essas cotas de importação, porque aí você protege alguns produtores internamente, né? Isso a curto prazo parece saudável porque você está protegendo um produtor ou industrial brasileiro. Mas a médio e longo prazo não é interessante, porque a partir do momento que você fecha o teu mercado, do outro lado fecham para você também. Então o que você prefere? Só proteger alguns empresários aqui no Brasil e alguns produtores e perder o mercado de 550 milhões de consumidores de um bom poder, né, de compra que tem na Europa? Então são escolhas que a médio e longo prazo não se justificam. Atualmente as relações desses mercados, apesar dos presidentes dos países terem perspectivas diferentes nos seus modelos ideológicos, é normal, né? O senhor tem visto que isso deve continuar? É normal, porém os presidentes sim podem interferir, porque começa aquela questão de escalar o time. Isso para o Brasil não seria nada bom. Não seria nada bom. As pessoas pensam, né, naquela fala, inclusive, do Paulo Guedes, né? A gente não quer saber da Argentina. Gente, isso é um absurdo. O Paulo Guedes é, óbvio, um grande economista, é um professor, é um acadêmico, mas ele não foi feliz, entende? Nós temos que saber de todo mundo. Nós temos que saber dos Estados Unidos, de Israel, da China, né, da Europa, da Argentina, porque todos são parceiros comerciais. E o problema é que se esse presidente de lá agora começa a escalar um ministro, que vai escalar um diretor, que vai colocar um secretário, e essas pessoas sim podem começar a travar as negociações. Professor, qual vai ser a programação? É nos dias 22 e 23, né? Quem que serão os palestrantes que estarão? Eu sei que o senhor é um deles, né? Eu até gostaria de falar algumas questões práticas, porque acadêmico é ótimo para esquecer isso. Por gentileza. Então, lembrando que a inscrição tem que ser feita pelo site do Instituto Vivaz, institutovivaz.com, o Vivaz aí no final com Z, tá, pessoal? Nós temos aproximadamente 220 vagas, tá? São vagas limitadas porque é um anfiteatro que essa faculdade nos concedeu e não há um pagamento, tá, com valores financeiros, mas nós estamos solicitando das pessoas que vão assistir às palestras que entreguem produtos para que nós façamos uma doação para o Asilo São Vicente. Um detalhe, tá, gente? Se você quiser levar algum alimento, ele também será aceito, né? Mas nós fizemos uma pesquisa junto aos organizadores e o que eles mais precisam hoje não são os alimentos, mas sim os aparelhos de barbear e as fraldas. Hoje são os dois itens que mais fazem falta no asilo, tá? Então isso aí vai ser o que você precisa contribuir para poder assistir. Quanto à programação, né? É bem tranquilo pro empresário, porque é numa sexta à noite e no sábado de manhã, tá? É também para acadêmicos, importantíssimo para advogados, mas nós queremos despertar no nosso empresário local, tá, essa possibilidade que existe e que ele sim aqui como empresário de Umuarama pode se movimentar e começar a buscar essas parcerias, porque grandes oportunidades vão surgir com esse tratado. E quem estuda antes e se prepara antes vai beber água limpa. É um tratado que vem então agora? Vem. Na verdade ele ainda não existe. O que existe é um texto base para que aí os especialistas comecem a discutir como é que vai ser, né? Então ainda tem muito trabalho pela frente. Por isso aquele, né, especialista, aquele empresário que vai acompanhando o que vai acontecer agora, tá, vai começar a enxergar as possibilidades para o seu negócio. E ele vai ter que conhecer o outro grande parceiro nosso aqui, que são os argentinos, né? Quem que são os palestrantes que estarão, professor? Eu sei que o senhor é um deles. O senhor abre a palestra, o simpósio ou fecha? Eu vou participar na abertura, tá, como presidente da organização, mas a primeira palestra vai ser da doutora Maria Vitória Sarabosso, que é uma especialista em direito ambiental, é uma doutora em direito ambiental, e ela vai falar justamente sobre o documento, que está todo em inglês ainda, ele não houve tradução nem para o espanhol, nem para o português, tá? Sobre o texto base das questões ambientais. Porque o que existe hoje é um texto base, né, que é o início realmente para o tratado, e esse texto base é dividido em vários itens. Um deles é
quais serão as exigências ambientais que os empresários devem estar preparados. Então ela vai começar a primeira palestra com isso. A segunda palestra, à noite, vai ser a cargo do professor Celso Ferrari, que é um professor daqui, já trabalhou, né, nas instituições, nas grandes instituições aqui, é um consultor na área de agronegócio e vai falar sobre a perspectiva nossa aqui, né? Aqui na nossa região, o que nós temos de perspectiva, né? No outro dia de manhã, nós vamos ter a palestra do professor Mariano Ferro, que é um sociólogo, né? É um argentino, também um pesquisador, que vai falar também sobre as condições ambientais, as exigências ambientais, porém vai falar mais sobre a questão do regime hídrico, que nós precisamos melhorar a nossa gestão. As pessoas às vezes não estão olhando isso, mas quando você fala de ampliar a produção do agronegócio, a questão hídrica é extremamente importante, né? O pessoal daqui é só olhar um pouquinho para o problema que está sendo enfrentado para o pessoal da produção de laranja em Paranavaí, que vai entender o que eu estou dizendo agora e como é importante nós estarmos estudando a questão hídrica, né? A terceira palestra, então, eu vou proferir. Essa palestra, aliás, desculpa, no sábado nós temos a segunda palestra, que é com o professor Gabriel Romero, que é uma dos temas assim mais surpreendentes. Foi um autor que eu usei na minha tese de doutorado, tá? E ele fala sobre a história da industrialização do agronegócio, tá, na Argentina, e hoje ele trabalha no Brasil, né? Ele é professor de uma universidade federal no Brasil, então ele também está pesquisando a questão da industrialização do agronegócio, e é muito importante isso. E eu termino falando do que nós temos que desenvolver ainda no Brasil na questão do agronegócio. Inscrições Instituto Vivaz. Instituto Vivaz, site. Endereço www.institutovivaz, tudo junto, vivaz.com. Obrigado, professor. Um abraço. Eu que agradeço. Obrigado pelo espaço. Prazer sempre em recebê-lo, viu? Conversei com o doutorando em Direito Constitucional pela Universidade Nacional de Buenos Aires, professor Tarcísio Teixeira, sobre este fórum, que vai acontecer aqui em Umuarama para discutir as relações em comum e o potencial de desenvolvimento do tratado comercial entre países sul-americanos e europeus, nos dias 22 e 23. Faz a inscrição lá no Instituto Vivaz e participe, é extremamente importante. Entrevista com o professor Tarcísio depois vai estar no nosso site na internet, biancafm.com.br, no Facebook Jornalista Rodrigo Melo e também no Facebook Jornal da Bianca.